Fala, meus amigos e minhas amigas. Nesta sexta-feira, dia 13 de março, cá estamos nós de volta para mais um comentário aqui no nosso canal do João Antônio. Ontem o bicho pegou, de ontem para hoje o bicho tá pegando. A Rede Globo de televisão foi desmascarada. A jornalista Malu Gaspar teme ser presa no inquérito das fake news capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu quero pedir que você curta muito esse vídeo, que você comente, que você compartilhe, para que nós geremos engajamento nesta publicação. Gerando engajamento, o YouTube entende o conteúdo como relevante e vai recomendando para os não inscritos, apesar de estar segurando o nosso alcance. Eu vou falar aqui sobre outros assuntos também. Mas o que é que preocupa a Malu Gaspar? Primeiramente é o vídeo do Daniel Vocaro que todos nós assistimos. E em segundo lugar, uma operação da Polícia Federal que aconteceu no Maranhão contra um jornalista de lá. E o G1 se apressou, juntamente com a ABERT e a Associação de Jornalistas, para sair em defesa do camarada que fez, ou que estaria fazendo um monitoramento ilegal contra o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos é essa a informação. E a nota dessas associações de jornalistas tá aqui, olha. A Associação de Imprensa considera preocupante a decisão de Alexandre de Moraes que determinou busca e apreensão contra jornalista do Maranhão. Aí foi nota da ABERT. E sabe o que é que a nota falava? Sobre a questão que envolvia o sigilo da fonte. Que todo jornalista estaria resguardado. Nananina não. Essa nota de imprensa não foi direcionada a esse camarada, não. Foi direcionada a essa jornalista irresponsável chamada Malu Gaspar. Porque ela está com medo de ir pra cadeia. Primeiro, porque denunciava que pessoas teriam ligações com Daniel Vocaro no passado. E eu já falei e repito, quando joga o processo do Master pra cima, só cai bolsonarista. Aí sai um vídeo desse aí, ó. O valor tem sido uma referência e um norte para nós brasileiros, com informação sempre precisa e isenta. Então, eu cumprimento o Fred e toda a equipe que eu admiro bastante, Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos os demais, que eu tenho uma admiração enorme pelo Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu. Vocês viram e ouviram, desde ontem que circula, um vídeo onde o Daniel Vocaro agradece a Malu como uma grande amiga. Então a Malu Gaspar enganou a todos. E sabe por que ela pode cair nesse inquérito das fake news? Porque ela imputou falsamente um crime ao ministro Alexandre de Moraes. Porque ela mentiu descaradamente em relação a uma reunião entre o Moraes e o chefe do Banco Central, Gabriel Galípolo. Porque ela blinda Roberto Campos Neto. E ela serve a banqueiros da Faria Lima. Ela tem fontes lá. E nós sabemos que fontes ou quais fontes são essas. Figuras da pior espécie, que só querem saber de privatização. Então a Globo agora está na linha de fogo. Como pode uma jornalista chamada Malu Gaspar falar, acusar as pessoas se ela própria teve ligação com Daniel Vocaro? Nós estamos medindo ela pela régua dela. Ela não estava fazendo esse tipo de jornalismo sujo, covarde, cruel, sacana, para ajudar o candidato dela, Flávio Bolsonaro? Agora ela vai ter que explicar até que ponto ia as relações dela com Daniel Vocaro. Gostei muito, senhoras e senhores, de uma resposta dada pela jornalista Flávia Oliveira a esse jornalistazinho de meia pataca que já deveria estar em casa, chamado Meval Pereira, no que se refere ao bolsonarismo moderado. Disse ela com bastante precisão: não existe bolsonarismo moderado. Não dá para se falar essas duas palavras numa mesma frase. E o Meval ficou com cara de tacho, com cara de um camarada que já deveria, reitero, estar em casa. Não tem condição de uma figura dessas continuar na TV. Nem na TV aberta, nem na TV fechada. Vai pra casa, Meval Pereira. Eu não acredito em bolsonarismo moderado. Se eu não acredito nem em bolsonarismo, que dirá em Bolsonaro. Né? Não posso acreditar, não acredito nem no movimento, nem nos sobrenomes. Então, é uma família radicalizada. Eu sou uma jornalista, nascida, criada no Rio de Janeiro, que acompanho ao longo do tempo, da minha vida e da minha trajetória, a ascensão política dessa família. E que sempre foi ancorada no radicalismo. Uhum. Bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos. Então, é uma vertente política que nasceu, cresceu e agora floresce, frutifica, né, para a gente usar uma referência ambiental, no radicalismo. Então não vejo a menor possibilidade, eu já brinquei aqui na Central, que é cabeça de bacalhau, filhote de pombo e bolsonarista moderado. Não existe, nunca vi. E acho que não vejo nunca também... Eu nunca vi um filhote de pombo. Ninguém. Nunca vi. Essa é uma piada. Bolsonarismo moderado também não. Mas só para terminar, já que a gente estava falando tanto de oferta e demanda, e eu acho que não é só pelo que eles oferecem, que aí eu estou falando do que o bolsonarismo construiu e apresentou. É o que também
o campo político deles, o eleitorado, a base eleitoral, também exige. Então, veja, quando o Tarcísio, por exemplo, desmarcou a visita ao Bolsonaro, o mundo caiu na cabeça dele. Quem acompanhou nas redes sociais, né? Os bolsonaristas, o eleitorado, atacando muito o governador de São Paulo em razão disso. Então, eles esperam o radicalismo. E eu queria aproveitar o espaço para me solidarizar com a deputada federal Érica Hilton, que foi atacada da pior forma possível pelo apresentador Rato do SBT, pai do Rato Júnior, governador do Paraná. Esse Rato do SBT deveria primeiramente receber o oficial de justiça no que se refere à ação que foi impetrada contra ele pelo cantor Chico Buarque de Holanda. O Rato foge dos oficiais de justiça, mas grita com tanta veemência no programa dele que eu vou te contar, viu? Eita, que a coragem do Rato, ela é bastante interessante. Para lacrar para os bolsonaristas, a coragem dele vai pro teto. Quando chega um oficial de justiça, corre para debaixo da cama. Algumas semanas antes da eleição da comissão, todo um movimento por parte de uma ala da extrema-direita e da própria direita, primeiro mobilizando a Câmara para demover as deputadas, e fizeram muito isso no dia de ontem. O dia de ontem, ele foi uma vitória minha contra a direita e o centrão, porque durante o processo de votação, eles mudaram deputada, coagiram deputada, tinham a certeza de que iriam me derrotar na eleição da presidência da Comissão da Mulher e foram surpreendidos com um resultado diferente daquele que havia sido planejado. Na mesma mão, nesse sentido, havia um frisson nas redes sociais, que inclusive é um polo onde esses grupos políticos movimentam muito esse sentimento raivoso da sua base, de muita violência, de muita transfobia, de muito ataque. Então já era esperado que essas manifestações violentas que ocorreram durante a eleição da minha presidência também passassem a durar algum tempo. Eu até citei isso no meu discurso ali no momento da posse. Agora, me chamou a atenção que um apresentador em televisão aberta, que é uma concessão pública, tenha usado quase 3 minutos do seu programa, né, para fazer ataques a mim, mas também à minha comunidade de maneira geral e também às mulheres cisgêneras que, porventura, tiveram que fazer esterectomia, não escolheram ser mãe, etc. Porque o discurso proferido por aquele senhor é algo extremamente repugnante, é completo carregado de misoginia, de transfobia, fala que mulher tem que ficar chata durante alguns dias por conta do período menstrual, é nojento de se assistir, além de ser profundamente criminoso e incitar aquele ódio que já estava rolando nas redes sociais, ele ganha uma força ainda maior e quase que uma legitimação por conta de um discurso feito na TV aberta. Isso me chamou muito a atenção. Enquanto estava ali nas bolhas das redes sociais, naquela terra que parece que é de ninguém, a gente tinha uma reação. Quando vai para a televisão, um apresentador se sente confortável em fazer isso, de fato, isso me surpreendeu. Também fiquei muito satisfeito. Simone Tebet foi escolhida como candidata a senadora, já se decidiu. Vai disputar uma das vagas ao Senado por São Paulo. A chapa por São Paulo, pelo campo progressista brasileiro, começa a ganhar corpo, com Fernando Haddad e com Simone Tebet. A meu ver, falta o Geraldo Alckmin criar coragem e ir para a luta também, diante do atual cenário que nós estamos vivenciando, para frear o bolsonarismo e frear a mídia podre. A mídia podre, a Globo. Eu vou repetir, vou falar todos os dias aqui. Até vocês... Eu acredito que vocês não vão se cansar, não. É bom até que nós levantemos uma hashtag Globo e Master. Globo e Master. Seria interessante alguma coisa nesse sentido para que houvesse justamente a acoplação dessas duas instituições que se davam maravilhosamente bem. O Daniel Vorcaro se dava bem com todo mundo. E o cinismo da Andréa Sadia em afirmar que, olha, o Centrão está tentando evitar que o Vorcaro continue preso. O Supremo Tribunal Federal vai manter o Vorcaro preso, o Vorcaro não sai mais não. E a decisão do Zanin sobre as CPIs é um outro ponto que eu queria destacar aqui. Seguiu estritamente a lei. Ontem, o deputado federal Sócrates Cavalcante parecia o arauto da moralidade, gritando, a gente quer a CPI, a gente quer a CPI. E nós queremos também. Agora nós queremos a do deputado federal Rodrigo Hollenberg, que é uma CPI séria. Não a do Carlos Jordi, que primeiramente precisa explicar a roubalheira nas cotas parlamentares. Aí eu acho interessante um líder do PL, que se diz pastor da igreja do Malafaia, encontraram na tua casa 470 mil reais. Vai criar vergonha nessa tua cara. Vai responder pelos seus crimes, antes de acusar quem quer que seja de corrupção. Antes de mentir desenfreadamente, eu quero que você me aponte no celular de Daniel Vorcaro quais eram os contatos dele na esquerda. Agora, no espectro da extrema-direita, você sabe que o Vorcaro votou no seu presidente Jair Bolsonaro, doou dinheiro para a campanha dele utilizando o braço financeiro dele, que é o Fabiano Zettel, pastor da igreja Lagoinha, pastor também, que nem você, Sóstenes, pastor de Goela. Então eu fico revoltado indignado com o cinismo da classe política desse país, mais exatamente de figuras desse partido lixo chamado PL. O presidente Lula começou a reagir e ontem anunciou que vai fazer de tudo para diminuir o preço dos combustíveis. Os ministros prestaram entrevista. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, eu notei o Lula muito apressado, viu? Na fala dele. O Lula era para ter cobrado com mais veemência. O Lula falou mais ou menos assim: eu espero que os governadores façam o papel deles. Presidente, nessa altura do campeonato é guerra.
o senhor vai ter que falar assim: eu quero que o governador de extrema-direita Tarcísio também zere os impostos para que o povo não seja prejudicado. Eu quero que o governador de extrema-direita Ronaldo Caiado também o faça. Eu quero que o governador de extrema-direita Romeu Zema também, o caloteiro de Minas Gerais, que ele zere os impostos para que o preço da gasolina não suba. E isso tudo por conta da guerra que acontece no Irã. Porque é muito interessante uma coisa, já pararam para observar? Falam em guerra do Irã, guerra do Iraque, guerra de Gaza, que foi, na realidade, um genocídio, guerra na Líbia. Interessante, quem provocou todas essas guerras foram os Estados Unidos. Por que não dizer guerra dos Estados Unidos 1, guerra dos Estados Unidos 2, guerra dos Estados Unidos 3, guerra dos Estados Unidos 4? Aí seria mais interessante. E agora o Donald Trump em campanha total em prol do Flávio, querendo classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, sendo que nós sabemos que pela lei não são. Porque não existe finalidade política nessas organizações. O que existe nessas organizações é finalidade financeira. O Trump deveria se preocupar com os drogados dos Estados Unidos, que devem ser muitos. Porque se ele diz que a América Latina está fornecendo droga sem parar para os Estados Unidos da América, então quem é? Por que os Estados Unidos da América não reforçam a segurança para que se tente pelo menos evitar a entrada dessa droga lá? E não tá matando o pescador no Mar do Caribe como nós estamos assistindo até hoje. Impunemente. Impunemente. A eleição que está por vir, meus amigos, será a mais importante da história desse país. Será mais importante do que a de 2022. Porque se o Flávio Bolsonaro ganha essa eleição, podem se preparar que vai ser um trampolim até pro Trump, que vai utilizar as riquezas do Brasil, porque o Flávio Bolsonaro dá até o rabo pro Trump se for preciso. Perdoe-me a expressão, mas é a verdade. Olha, ao final deste vídeo eu queria chamar a tua atenção. Não está utilizando ainda a internet não, para ganhar uma boa renda extra, para faturar de casa, trabalhar e ganhar dinheiro trabalhando, não tem nada a ver com aposta. A internet dispõe de várias plataformas que dispõem a você ou disponibilizam para você ferramentas para que você possa trabalhar. João, não entendo nada de internet. Irmão, 2026, a gente já tá o quê? Mês de março, já vamos partir para abril. Se você não se adequar aos novos tempos, você vai ficar para trás. O mercado digital está, sim, olha, numa evolução constante. Agora, com as inteligências artificiais que facilitam o trabalho de todo mundo, é muito importante você se adequar a essa nova era. Eu peço que você vá na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, tem aí renda extra, clica no link, novo trabalho, nova profissão, clica, conversa com o pessoal pelo WhatsApp, você vai assistir a 3 aulas gratuitas e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tenho me aprimorado muito em IAs, eu tenho colocado em práticas todos os ensinamentos que tenho obtido e você também pode colocar. Então esse é o recado, um forte abraço a todos, a luta continua e sigamos. Hoje teremos mais vídeos para você aqui no canal do João Antônio, mais uma vez apenas frisando a data, dia 13 de março de 2026, sexta-feira.